Senhoras e senhores, bom dia, população de Campinas. Bom dia a todos que se encontram presentes. Sargento, nossa querida banda da Polícia Militar e também destacamento aqui dos patrulheiros que nos trouxeram as bandeiras. Agradeço aí a presença de todos, nossa diretoria, e vamos dar início a esta solenidade que se repete todos os anos e que visa reverenciar os tombados no combate de Venda Grande. É muito importante, como eu dizia agora há pouco, numa entrevista aqui para a TV Câmara, que a gente repita sempre esta reunião, este encontro, esta confraternização, podemos dizer até, para lembrar este episódio histórico que ocorreu em 1842, saber do seu significado, já que muitas pessoas de Campinas, muita gente da população não conhece esse episódio. E, através da repetição, da constância das nossas vindas a este local onde se encontra este monumento, a gente pode paulatinamente ir divulgando, né? Já que nós sempre registramos este evento, né? E registramos em fotos, em vídeo, e a gente, através da divulgação, da constância, a gente torna cada vez mais conhecido este episódio ocorrido nesta paragem aqui da cidade. Queremos agradecer a presença de Luiz Gustavo Torres, dos escoteiros, de toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que se faz presente e que nos ajuda com a infraestrutura para montarmos este evento, na pessoa, inclusive, do Eros Wiesel e da Sandra Pérez. Agradecemos a presença de José Francisco Biazon, que é da Associação dos Expedicionários de Campinas, Nelson Alberti, da FEB do Brasil, do comandante Ronald dos Santos Santiago, que é presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes de Campinas, também do coronel Wilson Roberto Rodrigues, da doutora desembargadora Eva Regina Turano Duarte Conceição, da nossa diretoria, Flávio Augusto da Costa, que representa aqui o comandante do 11º BIP, Clebe Cassiano e o Leandro Garcês dos Patrulheiros, o Simval Dorigon, que é Dorigon, desculpe, vice-presidente da Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil, de São Paulo. Coronel PM Adriano Augusto Leão, comandante da CPI 2, que muito gentilmente nos prestigia com sua presença e também com a banda marcial. Também queremos agradecer a presença de Denise, que é da CBN Campinas, e também a Thalma Vale, que é da EPTV, representando aqui o São Paulo brasileiro. Agradecemos então a presença muito simpática das 2 horas que aqui se encontram representando a EPTV. E através dessas presenças é que nós então realizamos este evento, cuja presença é muito importante para todos nós. Hoje o nosso orador é o Dr. Giovanni Galvão, que é primeiro secretário do Centro de Ciências, Letras e Artes, também presidente da Associação Reconvivência e de várias outras entidades locais. Então, eu vou pedir ao sargento
regente da banda para nós iniciarmos com a execução do hino nacional, né? Convidando a todos a cantar o nosso hino. Com braço forte, em canseiro, a liberdade, desafia o nosso tempo da morte. O Pai amado, idolatrado, salve, salve, traz um sonho intenso, vai e vívido, amor e esperança, a terra desce, sempre por nós o sol risa límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, revela o sol pintado do colosso, o futuro expressa a grandeza, terra adorada, entre outras mil esta brasileira pátria amada, os filhos deste sol esplêndido, pátria amada Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ondas e floral da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, seus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. O Pai amado, idolatrado, salve, salve, trazendo do recado seja símbolo, olá para os tempos estelado, feitiço verde ouro dessa flâmula, azul futuro e glória no passado, as simples da justiça clava forte, que as que pelo que não foge luta, nem penitente agora a própria entre outras vidas, todas pátria amada, os filhos deste sol esplêndido, pátria amada Brasil. Muito obrigado, Servento. Muito obrigado, banda. Agora eu quero chamar então o nosso orador oficial, Dr. Giovanni Galvão. Prezados amigos, mais uma vez nos reunimos numa manhã de 7 de junho para cumprir um dever cívico de lembrar e homenagear um histórico episódio que ocorreu neste mesmo local há exatos 182 anos. O Centro de Ciências, Letras e Artes, por seu Departamento de História, aqui mandou construir em 1956 este pequeno marco, um monumento bem simples, mas significativo de nossa gratidão. O confronto que aconteceu neste local em que nos encontramos e nessas redondezas nasceu de uma briga muito antiga, por motivos tão antigos quanto antigo é o ser humano. Se hoje nos espantamos em ver a sociedade brasileira dividida entre esquerda e direita, essa divisão não seria de estranhar. Há milhares de anos
os seres humanos encontram motivos para brigar. Lembra das cruzadas? Cristãos contra muçulmanos. Lembra da Revolução Francesa? Povo contra nobreza. Toda a história de conflitos humanos é motivada por poder, riqueza, terras, ideologias. E aqui não foi diferente. Conservadores e liberais se confrontavam desde que Dom Pedro I elaborou e outorgou uma Constituição brasileira em 25 de março de 1824. E continuaram se estranhando depois disso. Quando Dom Pedro I precisou deixar o Brasil para correr até Portugal e defender lá o trono português, e conseguiu lá colocar Maria II, como sua filha, como rainha de Portugal, aqui deixou seu filho, herdeiro do trono, de um Brasil independente de Portugal desde 1822. Mas seu filho era uma criança, tinha apenas 6 anos de idade quando foi elevado ao trono imperial. Aqui alguém precisava governar, reger o Brasil, enquanto o pequeno monarca não dispunha de maturidade suficiente para tomar decisões. Para isso se criou a regência. Alguém atuando como regente decidiria o que fosse necessário no lugar do imperador criança. Assumiram a regência os conservadores. Mas aos poucos, os liberais foram ganhando força e, em momento em que se sentiam suficientemente fortes, resolveram tornar Dom Pedro II maior de idade, pela emancipação. Sabiam que se Dom Pedro II fosse declarado maior de idade, se cercaria dos liberais e não dos conservadores. A formação de Dom Pedro II indicava nesse sentido. Tinha ele agora 16 anos e já dispunha de alguma noção das coisas e alguma capacidade de governar. Foi declarado maior de idade e, tal como havia sido previsto, aproximou-se dos liberais. A maioria do parlamento, onde as leis são feitas, passou a ser liberal, e estes foram encarregados de aprovar novas leis e tomar as principais decisões do império. E assim avançou toda uma legislação liberal. Conservadores, no entanto, conseguiram aproximar-se de Dom Pedro II e derrubaram o gabinete liberal, assumindo os principais cargos de decisão, revogando as leis dos liberais e praticamente anulando as conquistas liberais. Basicamente, os conservadores queriam manter concentrado o poder no Rio de Janeiro, enquanto os liberais buscavam arraigar o poder para transformar cada estado, que então se chamavam províncias, em órgãos mais autônomos, algum nível de autonomia em relação ao governo central. E a isso se opunham os conservadores. Pois esse é o pano de fundo do episódio de luta que aconteceu nesta região. Conservadores contra liberais. Explodiu então, em Sorocaba, a Revolução Liberal. Liberais proclamaram o brigadeiro Tobias presidente da província. Tobias já havia sido governador do estado, que na época se chamava presidente da província, em algumas ocasiões, e tinha grande apoio popular. Pouco tempo depois, ele criaria a Polícia Militar do estado de São Paulo. O ex-regente Feijó saiu de Campinas. Ele tinha propriedades aqui. Ele era padre, né? E dirigiu-se a Sorocaba para apoiar Tobias. Um destacamento, chefiado pelo ituano capitão Boaventura do Amaral, marchou para o Rio de Janeiro, por onde passavam e conquistavam jovens para lutar pela liberdade, marchando para o Rio de Janeiro para depor o gabinete conservador e não o imperador. Isso é importantíssimo nesse episódio. Eles queriam depor o gabinete conservador, o parlamento conservador, e não depor o monarca. Não eram republicanos, eles eram monarquistas. Visavam retomar o poder
e manter aquelas conquistas que supostamente garantiriam um futuro melhor para o país. No caminho, aquele destacamento passou por Campinas. Próximo daqui havia uma casa bem grande, em que se instalava uma venda. Era local de repouso, descanso das intensas e longas caminhadas e reabastecimento da tropa. Era nessa proximidade aqui, a venda grande. Mas informado da revolta, o imperador já havia há alguns dias chamado então Marechal Caxias, que depois foi Barão de Caxias, Visconde de Caxias, Conde de Caxias, Marquês de Caxias e o único Duque de Caxias, o único duque do país, né, naquela época, que não tivesse sangue real, né? E o incumbiu de ir com um destacamento militar até São Paulo, sair do Rio de Janeiro num barco, ir até Santos, de lá marchar para São Paulo e de lá chegar a Campinas. E de lá rumar até Campinas, enfrentando aqui os rebeldes. O confronto, então, entre os liberais, comandados por Boaventura, e os conservadores, comandados pelo representante de Caxias, foi inevitável. Aqui pereceram algo próximo, umas fontes dizem, algo próximo a 40 dezenas de soldados liberais, outros chegam a 59 pessoas. Todos mortos ou aqui onde nos encontramos, ou nessas proximidades. Boaventura, aprisionado, foi covardemente assassinado, mesmo já estando preso. As informações históricas dizem que ele foi levado para a Venda Grande, ferido, e lá dentro da Venda Grande foi assassinado. Os líderes Tobias de Aguiar e Feijó foram presos e levados para o Rio de Janeiro e de lá para o Espírito Santo. E assim se encerrou esse episódio revolucionário. Os presos foram todos depois perdoados e anistiados pelo jovem imperador, que era admirador do Feijó, que havia sido seu tutor. Como cidadãos de Campinas, temos o dever cívico de olhar e zelar por monumentos como este. Eles testemunham heroísmos. É contemplando os monumentos que relembramos os principais capítulos de nossa história, assim como os heróis que ofereceram sua vida para defender a liberdade, construir nossa comunidade e garantir para nós um grau ainda que mínimo de civilização, defendendo nossos ideais humanísticos e a concretização dos nossos sonhos. Este solo, senhoras e senhores, este solo em que nos encontramos é sagrado. Muitos dos que foram mortos aqui nessa região foram enterrados por aqui mesmo. E a Gazeta, na época, um jornal importante de Campinas, noticiou, muitos anos depois, a exumação dos corpos que foi feita aqui, e eles foram levados para um cemitério público, que provavelmente, posso estar enganado, provavelmente é o cemitério que havia onde hoje está a CPFL na Avenida Anchieta. Havia um cemitério ali, onde eram também enterradas as pessoas enforcadas ali na praça de Largo de Santa Cruz, né? E provavelmente foram enterrados ali, porque na época ainda não havia o nosso cemitério da Saudade, né? Que então se chamaria depois cemitério do Fundão. E nesse solo sagrado reverenciamos aquilo que esse monumento simboliza. Não apenas os bravos que tombaram no combate da Venda Grande, mas especialmente o ideal e os valores que eles defenderam. A eles dedicamos, neste momento, nossa liberdade e nossas conquistas civilizatórias. São eles merecedores de nossa estima, de nosso reconhecimento, de nossa gratidão pelo dever que eles souberam cumprir. Que descansem em paz.
Obrigado, José. Eu quero chamar o Genaro Campoes Capitólio, que vai falar alguma coisa a respeito do combate do Venda Grande e depois abrir a palavra para aqueles que quiserem fazer uso dela. Bom dia a todos. Digníssimo presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, diretoria do Conselho, autoridades militares e civis. Neste momento, rememoramos o passado da nossa cidade, renovando o episódio cívico de amor à pátria e do valoroso espírito paulista e brasileiro, encarnado na memória histórica das instituições, todo o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, o Centro de Ciências, Letras e Artes e tantas outras instituições, elevamos nossos pensamentos e revivemos heróis, dignos guerreiros, defensores da nossa liberdade e de valores cívicos inegociáveis na construção da sociedade. Essas instituições e seus membros, elas representam um legado de dedicação e sacrifício, firmando-se como pilares na defesa dos direitos e na promoção da paz e do progresso. Ao evocarmos estas memórias, nós reafirmamos o nosso compromisso com os princípios de justiça, honra, patriotismo, que sustentam de forma inequívoca a nossa identidade coletiva. Que possamos, inspirados por esses exemplos de bravura e integridade, continuar a construir uma sociedade mais justa e solidária, honrando o legado de nossos antecessores e assegurando um futuro digno para as nossas próximas gerações. Sim, nossos heróis paulistas de cerviz altiva, espíritos que dobram, mas não quebram, tomam forma em nossas mentes e corações, inspirando-nos em exemplos, modelando atitudes a serem seguidas. Assim como hoje nós estamos comemorando, no século V a.C., Tucídides, ao narrar a história da Guerra do Peloponeso, Guerra entre Esparta e Atenas, registra uma cerimônia cujo rito era homenagear os soldados gregos. A cerimônia grega representava o seguinte ritual: os ossos e os restos dos que sobravam dos soldados mortos eram expostos em um tablado sob um toldo por 3 dias. Os habitantes gregos traziam para os seus mortos as oferendas desejadas. No dia do funeral, ataúdes de ciprestes eram trazidos em carretas e distribuídos um para cada tribo familiar, que receberiam os ossos e restos dos soldados que fossem identificados. O ataúde vazio recebia os ossos dos cadáveres que não foram identificados ou encontrados no estado sepulcral. Por fim, todos os
nossos ataúdes eram depositados no mausoléu oficial, escolhido para ficar no mais belo local seguro da cidade. Os mortos em combate, por seus méritos excepcionais, eram enterrados no próprio local da catástrofe. Empresto as palavras de Tucídides para honrar os mortos em batalha com uma oração fúnebre que caberia perfeitamente em nossas homenagens de hoje. Falarei primeiro de nossos antepassados, pois é justo e ao mesmo tempo conveniente, numa ocasião como esta, dar-lhes este lugar de honra, rememorando seus feitos. Na verdade, perpetuando-se em nossa terra através de gerações sucessivas. Eles, por seus méritos, transmitiram esses feitos de forma livre até hoje. Se eles são dignos de elogios, os nossos pais o são ainda mais, pois eles aumentaram a herança recebida, constituíram a história e a sociedade que agora possuímos. E a dura pena nos deixaram esse legado. E nós estamos aqui para viver para as gerações futuras. Rememorando esses episódios históricos, reconhecemos a importância de honrar nossos antepassados, cujas lutas e sacrifícios pavimentaram o caminho para a sociedade que temos hoje. Assim como os antigos gregos homenageavam seus heróis com ritos solenes, nós também devemos perpetuar a memória dos nossos valorosos combatentes, revivendo suas histórias e mantendo viva a chama de seus ideais. Da mesma forma que os antigos gregos homenageavam os seus heróis com ritos solenes, nós devemos perpetuar e honrar a memória de nossos antepassados, revivendo suas histórias e mantendo vivos seus ideais, cujas lutas e sacrifícios são inúmeros. A Revolta de Liberal de 1842 foi um movimento de resistência contra o centralismo do governo imperial, refletindo o espírito indomável e a busca pela autonomia, que caracteriza os paulistas e os outros brasileiros envolvidos no país. No combate da Venda Grande, aqui, as forças liberais enfrentaram bravamente as tropas do governo, demonstrando coragem e determinação em defesa de ideais de liberdade e justiça. O combate da Venda Grande é precioso para a nossa cidade e para a nossa história. Devemos contá-lo sempre que possível para nossos filhos e netos. Uma das batalhas da revolta liberal que deve ser sempre lembrada a cada minuto, em cada instante, das atitudes de nossas filhas. Retomando a nossa palavra, nós vamos lembrar que esse combate de Venda Grande, essa disputa entre conservadores e liberais, tem causas fundamentais entre as atitudes que foram executadas pelo Partido Conservador, junto ao governo central, principalmente com a emissão ou com o autoritarismo que o regente tinha para emitir o decreto número 157, que estabelecia instruções e procedimentos para a realização de novas eleições que eles diziam ter sido fraudadas. Diversos historiadores consideram essas opções do governo imperial como fatores fundamentais para desencadear a Revolução Liberal de 42. Os liberais, então, como nosso amigo Giovanni Chá nos disse aqui, exasperados, desistiram e decidiram destituir o presidente da província, o barão de Monte Alegre, José de Costa Carvalho, e simultaneamente nomear Rafael Tubino Aguiar, como novo presidente da província. Em 3 de maio de 42, José da Costa Carvalho, barão de Monte Alegre, presidente da província de São Paulo, reporta ao ministro da Guerra, José Clemente Pereira, temores que ele tinha manifestados na capital e no interior da província de São Paulo, da seguinte maneira: os habitantes dessa cidade de São Paulo têm sofrido graves temores pelo que observam na cabeça da oposição. Eu, porém, não receio pela segurança da capital. Aqui existe no quartel uma guarnição de 300 homens e que passam a expedir ordens para que eles sejam elevados a 600, mas esta medida não pode ser realizada sem alguma demora. Para conter, pois, a cidade de Sorocaba e outros lugares que pretendem imitá-la, é indispensável que Vossa Excelência faça marchar para Santos a maior força disponível que seja possível lançar. Às 10 horas do dia 17 de maio de 1842, na Câmara de Sorocaba,
Os liberais aquartelados, povo, tropa da Guarda Nacional, políticos, autoridades civis e militares declaram Rafael Tobias Aguiar como presidente da província de São Paulo. A justificativa foi que o imperador Dom Pedro II estava sob coação, dominado por uma associação facciosa. No dia 18 de maio, às 8 horas da manhã, 4 barcas a vapor, a especuladora, Paquete Sul, Pernambucano e São Sebastião, zarparam no Rio de Janeiro com mais de 700 praças do 12º Batalhão de Caçadores Policiais. No dia 19 de maio, mais 400 praças do Batalhão dos Fuzileiros seguiam pela estrada de Santa Cruz e embarcaram no vapor Todos os Santos, juntamente com o comandante-chefe do Exército, como dito, esse nosso querido Giovanni General Luiz Alves Lino Silva, Barão de Caxias. Caxias não precisou vir a Campinas. Ele enviou o coronel Amorim Bezerra com 3 cadetes do 12º Batalhão para instruir os improvisados soldados conservadores. Uma força de soldados militarmente preparados, conhecidos como Guarda Municipal Permanente, chegou em Campinas, vindo de São Paulo no dia 6 de junho de 1852, liderados pelo capitão Pedro Alves de Souza. Os soldados da guarda pessoal de Padre João José Vieira Ramalho, era fundador da cidade de São João de Javari, juntaram a guarda permanente. O Padre Ramalho, ele possuía uma milícia militar particular para defender os seus interesses e os da fazenda. A força local da cidade de Campinas era composta por soldados da Guarda Nacional, liderados pelo coronel José Franco Delgado e pelo major Joaquim Quirino dos Santos. Além dos soldados, sob o comando do coronel Antônio Pires Teles, do Barão de Jundiaí, se uniram aos comandantes ao lado do Império. Imaginem os senhores chegando uma força militar numa cidade que não tinha nem sequer sapato para vestir os seus soldados, que não tinha nem vestimentas para os seus soldados. Eles foram treinados para combater uma possível rebelião que se daria. A força local, no dia 7 de junho, o coronel Amorim Bezerra levou 120 homens a cavalaria de infantaria em direção à fazenda da Lagoa. No engenho da Lagoa, ou Venda Grande, como advogado que aqui estamos. Esse sítio era conhecido como Venda Grande porque ele era uma parada comum para os viajantes que seguiam em direção à cidade de Mineiro. Olhando ao redor, aqui onde deste ponto onde está nossa vista alcança, estavam reunidos não mais do que 300 ou 350 rebeldes. Hoje nós estamos aqui por volta, acho que de uns 100, mais ou menos, 80, 50, talvez. Vocês imaginam, eram 300 homens acampados, completamente desprovidos de armas, com armas de caça, armamento de pequeno calibre e até mesmo alguma coisa fabricada. Os rebeldes eram fazendeiros, eram gente comum, alguns até participantes da Guarda Nacional, laços familiares de amizade com os liberais que elegeram Rafael Tobias Aguiar presidente, liderados e aconselhados pelo padre Diogo Antônio de Feijó, o paulista campineiro. Paulista campineiro porque Feijó nasceu em São Paulo, mas viveu em Campinas, com a família Camargo, durante muito tempo. Em 31 de maio de 1842, um dos comandantes da Força Rebelde passou uma carta para Rafael Tobias Aguiar, informando a quantidade de rebeldes que existiam na nossa região. Nessa carta, ele diz que está enviando para Campinas, está enviando para combater as forças dos rebeldes, o capitão Boaventura Guanará, que sai de tudo para Campinas e dizia a carta: o Boaventura os levará, porém ele deve voltar, porque é o único oficial que temos de confiança. Em junho de 42, em 6 de junho de 42, o mesmo comandante cristão de Abreu Rangel confirma o envio de armamentos escrevendo para Tobias Aguiar. Para Campinas marcharam 130 praças de linha, 30 bestas carregadas com armamento e uma peça. Possivelmente, tal peça era um canhão de artilharia. Seria a mesma que ficou estacionada na Venda Grande e que nunca foi usada, por falta de preparo dos militares. Ou mesmo por estar utilizada e que ainda assim foi enviada aos rebeldes campinas. Depois desse conflito,
o sogro do primeiro casamento de Hércules Florencio, o doutor Francisco Álvares Machado, ele comentava em sua família sobre a falta de estratégia, organização e preparo do exército de Rafael Tobias de Aguiar, comandado pelo Major Francisco Galvão de Barros, de França. Ele observou que o Major Galvão não percebeu que concentrar suas forças na defesa da estrada de Serra de Santos seria fundamental para proteger a capital e o interior da província. Acreditava que essa estratégia tornaria quase impossível a tropa de Caxias penetrar na província de São Paulo. No entanto, para ter sucesso na defesa, ele teria que manter sigilo no golpe e manter sigilo sobre a rebelião. O que não ocorreu. Ele dizia, Francisco Álvares Machado, mas, meu amigo, em vez disso, eles foram proclamar a revolução no entusiasmo generoso, porém irrefletido de um banquete. O despreparo dos revoltosos era tão evidente, os soldados podiam se deslocar entre Sorocaba e Campinas sem encontrar qualquer instante. Mais de 200 praças e armamentos passaram por ali sem restrições logísticas, o que mais tarde contribuiu para a derrota do combate da Bandeirantes, liderado pelo exército do Barão. O nosso presidente apresentou um material que foi feito pela Câmara de Campinas, pelo aniversário de 160 anos da Revolução. Esse material é um material que hoje, infelizmente, a gente nem tem mais a Gazeta, dada as condições do jornal, para foi se deteriorando com o tempo. E graças a essa publicação é que nós mantemos esse registro que ficou no nosso arquivo do Centro de Ciências, porque o jornal em si já nem existe mais. E Amador Bueno Florencio é um dos que contribuíram para que esse material fosse perpetuado. Na época, ele tinha 11 anos de idade e ele acompanhou com seu tio Mateus Álvares Bueno e relatou esse artigo, ele fez esse relato na Gazeta de Campinas, porque Amador Bueno Florencio, ele junto com o tio, eles fugiram e eles foram para junto com essa comitiva do padre Franchó, do Hércules Florencio, carregando os tipos do Paulista, foram para Sorocaba. A comitiva de Machado Florencio, eles se encontraram com Manuel Teixeira, Antônio Manuel Teixeira, um dos líderes dos liberais no caminho de Itu, especificamente no Salto de Itu. Essa milícia de paulistas e revolucionários, eles aguardavam outros soldados de Sorocaba e Itu que se dirigiam para Campinas. E deveriam se estacionar aqui na Engenho da Lagoa, nessa parte antiga, chamada Banda Grande. Os rebeldes também aguardavam tropas inimigas, seriam comandadas por Reginaldo de Moraes Salles, pai do doutor Antônio Carlos de Moraes Salles. Antônio Manuel Teixeira, Francisco Teixeira Nogueira, Luciano Teixeira Nogueira, Ângelo Custódio Nogueira, eram líderes naturais dos liberais em Campinas, todos descendentes do capitão Joaquim José Teixeira Nogueira, sendo sobrinhos e irmãos do Major Luciano, respectivamente. Um fato curioso ocorreu na fazenda do Major Luciano Teixeira durante a revolta. O único prisioneiro de guerra feito pelos rebeldes foi José Manuel de Castro, um jovem oficial que serviu em Campinas e se tornaria um fazendeiro influente nessa região. Ele foi detido quando, inadvertidamente, ele foi até a fazenda do Luciano para dar alguns recados, né? E lá ele foi preso. Ele foi detido e, junto com a comitiva que conduziu o padre Franjó, ele assumiu então a função de tipógrafo, junto com o jornal, para a publicação do Jornal Paulista, junto com o Hércules Florencio. Desenvolveu uma amizade tremenda com o Hércules Florencio, a tal ponto que quando a revolução teve final, os dois subiram no cavalo e acabaram escapando juntos. Hércules Florencio e esse senhor José Manuel de Castro. E ele no final acabou tendo famílias em São Paulo, no final acabou voltando para Campinas no final de vida. Não há números exatos sobre os cuidados.
sempre que o nosso querido conversa com a quantidade de mortes, muito difícil, porque a gente não tem uma noção da quantidade de pessoas que puderam sofrer com esse negócio. Não pode se estima que entre 300 e 350 dentro dos 300 e 350, 10%, 30, 70 Os corajosos paulistas eles não estavam totalmente preparados para enfrentar, mas eles possuíam força moral. Eles tinham uma força idealista e libertária impressionante. A disposição de lutar era tão grande que eles não tinham medo de que a disciplina dos soldados, que os canhões, as armas pudessem fazer qualquer dano para eles, porque aquilo era abafado pelo entusiasmo das pessoas. Dr. Ricardo, 38 anos após o evento, a sua obra Reminiscências de Campinas, ele faz uma exposição sucinta do combate, mas ele descreve com precisão o embate nesses termos. Resolvendo os chefes do movimento em Campinas medir suas forças contra o governo, foram reunidos seu povo no sítio conhecido pelo nome de Vila Grande, na estrada de Limeira, distante cerca de 1,5 légua de Campinas, cerca de 6 quilômetros. 6 quilômetros, mais 3, mais ou menos 9 quilômetros até o centro da cidade de Campinas. Ali as tropas do governo prontamente assaltaram sem deixar-lhes tempo preciso de se organizar. De logo que a vitória foi fácil e indória. As edições da Gazeta, do qual o presidente nos colocou aqui no silêncio, elas são maravilhosas para dar ideia do que aconteceu em termos de combate. O arco-inovador Amador Florencio, ele define com 11 anos de idade, ele rememora os fatos. Nesse mesmo material, ele rememora os fatos dizendo assim: fomos surpreendidos sem que tivessem chegado Reginaldo e Couso no meio. Esperávamos descansados e algum mesmo com profundo sonho no velho sobrado de dependências, quando assomou no alto do pasto, em nossa frente, a cavalaria inimiga, contra a qual, logo que pudemos apontar as duas pecinhas de difícil manobra nos carrascões de arrastar madeira, não sobrou nada. O Reginaldo de Moraes Salles, pai do doutor Antônio Carlos de Moraes Salles, ele ia chegar de Limeira, mas ele não chegou. E, na verdade, o grupo de combatentes não esperava o coronel Bezerra fosse se aproximar exatamente para o ponto mais alto da colina. A estratégia do comandante da Força Imperial, o coronel Amorim Bezerra, consistia em atrair a atenção dos atentados com uma parcela da cavalaria no alto da colina, enquanto a outra parcela dos soldados atacava simultaneamente pelo flanco e pela retaguarda, conforme registrado pelo Guilherme Florencio. Mal sabíamos, porém, que só chamavam por aquele ponto a nossa atenção, fingindo cair. As armas não tinham nem alcance, não se alcançavam, fingiam cair, e o que queriam era atacar pelo flanco, todo no capoeira, até nossa retaguarda. Os periquitos de Bezerra, e de fato, quando demos por eles, já foi pelo relampear das baionetas e pelas cerradas descargas sobre o corpo de nossos poucos, que puderam tomar as ordens em desordens e dominar gravemente os meus vizinhos. A estratégia do coronel Amorim Bezerra deu sucesso. Em cerca de menos de alguns minutos, 15, 20 minutos, os periquitos, eles eram chamados periquitos, exatamente por causa dos uniformes deles, cercaram os rebeldes, eles foram fugindo pelas... Os que puderam foram fugindo pelas capoeiras, pelos arbustos, e eles conseguiram escapar com um tiro que se considera caça. Isso foi impressionante. Liberando um a um para dentro do barco até conseguir fugir. Os soldados imperiais, então, usando fuzis, cerca de 160 metros, deixaram os mortos no campo. No embate, as forças imperiais perderam apenas 2 homens, um guarda nacional e um membro da milícia do Padre Ravaz. Ambos foram feridos mortalmente. Do lado dos paulistas, a gente não sabe os nomes.
falam 19, 20, 30, 40. Nós não sabemos. Dr. Ricardo narra detalhadamente a morte do capitão Boaventura Soares Romanar, assim como o Giovanni já nos mencionou, militar e amigo de Tobias de Aguiar. O Boaventura só veio para Campinas com elementos, com ordens, para retornar à colina Libertadores Sorocaba. Mas preferiu ficar ao lado dos liberais. Boaventura só veio liderar esses homens, só entrou na Revolução Liberal, porque ele devia muito, mas muito para Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar, que era um homem rico, um homem bem posicionado na vida, muitos favores fez ao coronel Boaventura do Amaral. Ele não podia dizer não, mas ele sabia que ele estava enfrentando realmente uma situação muito difícil. O Dr. Ricardo Count, ele diz o seguinte sobre a morte de Boaventura: comandava a mesquinha artilharia paulista no infeliz combate da Vila Branca, um paulista a mais afamada nobreza, Amaral e Camargo, por nome Boaventura Soares do Amaral. Era capitão de segunda linha e durante anos militou nas campanhas do Sul contra castelhanos. Melhor do que ele, ninguém conhecia a impossibilidade de lutar com vantagem com o governo. Porém, preso por sentimentos exagerados de gratidão ao brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, ele acudiu ao chamado e aceitou o comando das peças e marchou como paciente ao Cadafalso. Houve a debandada dos provincianos, mas o capitão Boaventura não cuidava em si. Recusou abandonar seu posto. Quando se viu cercado pelo inimigo, quis constituir-se prisioneiro de um oficial cujo camarada d'armas fora no Sul, a fim de assim obter a garantia da sua vida. E ele ofereceu a sua espada ao referido oficial, e eu, infame, rindo, se virou as costas, deixando o paulista mercê da tropa. Prenderam-no, e no ato, propositalmente feriram-no, levando-o para a casa da antiga fazenda, que era Sobrado. Ali o atiraram em uma cama e na mesma noite os soldados o assassinaram em sangue frio. Os documentos enviados ao Barão de Caxias pelo tenente-coronel João Vicente de Amorim Bezerra, em chefe do destacamento imperial, destacam-se os atos de bravura de oficiais e diversas unidades de soldados. E entre um grupo do corpo de comandantes, utilizando o capitão Pedro Alves Siqueira, comandante da cavalaria, que foi ferido levemente durante o combate. E ele dizia o seguinte: entre os oficiais e praças que mais se distinguiram, cumpre dever e justiça recomendar a Vossa Excelência, e aqui eu faço questão de falar, o alferes do batalhão do 12º, Carlos Cirilo de Castro, o segundo tenente João Jacques Godfrey, cadete de artilharia, alferes da comissão, Bernardo Joaquim Pereira, cadete, fazendo serviço de oficial de tropas da Pereira, sargento Joaquim Teodoro, ambos do batalhão 12º, e o sargento de guarda nacionais Antônio Redundante. São homens que estariam deveriam estar dos lados dos conservadores também recebendo grandes tributos. Como o combate ocorreu no final da tarde e no início da noite, o campo de batalha não pôde ser completamente explorado. Os relatos da imprensa mencionavam cerca de 40 feridos, 17, 19, 20 mortos. Esses números levaram à interpretação da morte de Antônio Joaquim Viana. Antônio Joaquim Viana era um homem rico, fazendeiro rico, que não tinha necessidade de estar envolvido naquela revolta. Ele foi ferido e levado para o prédio da cadeia velha em Campinas. Na cadeia velha, ele já estava detido e o médico cirurgião Antônio Luiz Patrício da Silva Lemos, considerado o maior autor da rebelião de Cuiabá, esse merece, inclusive, alguma coisa que o Centro de Ciência resolva fazer, e eu pretendo ainda criar uma biografia para ele, porque ele é esquecido, e é acusado de incitar as situações mineiras. E Patrício da Silva Lúcio acolheu nos seus braços Antônio Joaquim Viana e foi testemunha do seu pensamento. O nosso historiador Benedito Otávio, em 1907, diz o seguinte: ainda assim, Patrício Manso não deixou de tomar parte da rebelião de 1842 que levantou São Paulo e Rio. Vencidos os liberais, foi preso
de nada valendo o título de médico do passo e exibido. Na cadeia velha. Encontrando-se com Antônio Joaquim Viana, seu amigo, aprisionado e ferido em Guanabara. Patrício Manso assinou o testamento de Viana, moribundo, e lhe assistiu à morte, guardando como relíquia um lençol e um colchão ensanguentado e realmente redondos. O número de mortes, como a gente disse, ninguém sabe. 40 anos depois desse evento, da morte desses valentes soldados, desses valentes combatentes, né? Tem que dizer combatentes porque nós estamos celebrando não só a questão dos conservadores ou dos liberais, nós estamos celebrando a morte e a luta de pessoas que queriam o melhor para a sociedade campeã. Boaventura do Amaral Flores Camargo, Antônio Joaquim Viana, apelido de um dos primos de Joaquim Bonifácio do Amaral, João Evangelista Monteiro, primo de Chico Salles, indivíduo conhecido como João Francisco, enfim, nomes que devem estar registrados sempre em nossas memórias. A gente tem que estar referenciando, não foi pela disputa, pelo poder, mas pelo interesse de querer o bem da coletividade, de querer o bem da própria monarquia. Aqui nesse solo que pisamos, ocorreu a batalha que hoje lembramos e merecem as nossas homenagens. O meu destaque especial é a homenagem realizada pelo nosso querido Visconde de Guanabara, Joaquim Bonifácio do Amaral, que era líder do Partido Liberal, e imediato nesse comando de guerra. Ele conseguiu escapar, pulando para fora e saindo lá em americano junto com o Leão. O Visconde fez nos anos de 1860, acredito, entre 1860 e 1880, reuniu algumas pessoas e voltou ao campo de batalha, recolhendo, como eu disse, o nosso querido Giovanni já mencionou, recolhendo os mortos que já ficaram campeando. 20 anos depois, tinha algumas coisas que já não era possível recolher. O que se recolhiam eram os ossos. O que se recolhiam eram restos daqueles bravos combatentes que foram levados, que a gente não sabe nem para onde. Segundo os historiadores, segundo as crônicas, a gente define que teria sido para um cemitério próximo em Campinas, talvez esse cemitério, talvez o fundão ainda não existia, talvez algum outro que existisse nas imediações da ferrovia, enfim. Nós não sabemos para onde que foram esses corpos. E aí nós nos lembramos que assim como os gregos, há 500 anos atrás, recolhiam os seus mortos e prestavam homenagem, assim fez o Visconde de Guanabara. Da mesma forma, e a nossa homenagem simples de hoje, eu vou pedir aos senhores, quando eu fiz esse discurso no ano retrasado, eu fiz uma chamada dos nomes. E foi um momento muito interessante, só que eu acho que eu fiquei pensando uma coisa, eu disse, meu Deus, será que eu deixei alguém de fora? Que nomes que eu deveria ter mencionado, não mencionei? Quais são aqueles que ficaram do passado? Então eu vou pedir no dia de hoje, nós não vamos fazer chamada, nós vamos fazer um minuto de silêncio por todos os combatentes da Guerra. Por aqueles combatentes que lutaram pelo lado do imperador e por aqueles combatentes que lutaram em Campinas, pelos rebeldes de Campinas. Então nós vamos fazer um minuto de silêncio em pé, eu peço para os senhores. Nos esforçamos para não deixar morrer esse legado, assim fizeram os gregos 500 anos antes de Cristo. E eu vou retirar algumas palavras para finalizar essa minha fala dos próprios gregos. Contemplo diariamente a grandeza da minha cidade, por ela apaixonado, inspirado, reflito que toda essa sociedade foi erguida pela conquista de homens de coragem, cônscios do seu dever, impelidos na hora do combate por um sentimento de honra. Este é o nosso sentimento pela história da nossa cidade e do combate de Belo Grande. Muito obrigado.
pesquisador de história, por este relato tão minucioso e tão completo. Eu quero ver se alguém gostaria de fazer uso da palavra antes de encerrar. Carlos Coronel. Bom dia a todos. Sou Adriano Augusto Leão, coronel comandante da Polícia Militar aqui no Rio Grande de Campinas. Aproveito para fazer a saudação das autoridades governamentais, a pessoal do vereador Cine aqui presente. Também a todos que puderam dedicar um minuto no tempo que tem a oportunidade desse marco histórico aqui mantido a sociedade de Campinas, que é algo muito importante, fazer uma reverência especial à nossa banda monumental de música, que com seus acordes fazem com que essa reverência seja muito mais abrilhantada. E para a Polícia Militar é muito importante estar presente nesse dia, agradecendo o convite e a participação, né? Uma vez que a Polícia Militar ela tem grande parte, né, de envolvimento nessa história, como tem sido nos quase 200 anos da nossa força pública, da nossa Polícia Militar. E reverenciar aqueles que no passado dedicaram o seu esforço, a sua dedicação, o seu suor, a sua integridade física e até mesmo a sua vida em favor da defesa da ordem, da lei, de uma condição em que as pessoas tenham a liberdade, né, é muito importante para nós. Então, essa referência que nós fazemos aqui aos heróis do passado, saibam todos que hoje essa mesma coragem, essa mesma dedicação, esse mesmo empenho pelos valores do passado, os quais esses heróis combateram, hoje ainda persiste, né? Persiste ainda, né? Na figura desses policiais militares aqui, a todos os demais que estão aqui nos acompanhando, e dos 80 mil policiais militares que nas 24 horas do dia estão combatendo o crime, estão buscando defender a lei, a ordem, levar os criminosos à prisão e dar todo o direito, a garantia, a liberdade, a integridade das pessoas de bem, que é o nosso objetivo maior de todos nós aqui, né? Aqui presentes. Então saibam, né, que a Polícia Militar, através dos seus mais 80 mil homens e mulheres, continua firme nesse propósito, dia e noite, colocando-se em risco, combatendo o crime, inclusive, se necessário, colocando a sua vida em risco. Como nós vimos aqui, ontem mesmo, 2 policiais militares foram baleados lá na comunidade de Paraisópolis, combatendo o crime, fazendo o quê? Né? Defendendo as pessoas de bem que moram naquela comunidade, né? Buscando encontrar ali os malfeitores, o crime organizado que ali se encontra, e retirar dali essas pessoas, para que as pessoas de bem possam ter a sua vida preservada, para que seus filhos possam ter o seu crescimento, a sua educação com bons valores. Então saibam disso. Reverenciamos muito os heróis do passado, que graças a eles todos nós podemos estar aqui hoje, fazendo uma reverência importante. E peço que sempre, né, toda a sociedade de bem possa ver os heróis do presente com muito bons olhos. Apoie a sua polícia, apoie a Guarda Municipal, apoie o Ministério Público, o Judiciário, todos aqueles que tiverem uma ação em favor das coisas positivas, das pessoas de bem. Esse é o nosso recado que fica aqui, né? E como uma forma de uma homenagem, tanto para o passado como para o presente, eu desde logo agradeço e peço uma salva de palmas para os heróis do passado e para os heróis do presente da sociedade. Obrigado. Bem, então teremos agora a palavra do nosso presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini. Bom dia. Bem, em nome da população de Campinas, que a Câmara Municipal representa, eu quero inicialmente uma pessoa do Assuntos presidente da Campinas, cumprimentar toda a diretoria, membros
dessa instituição que cumpre uma função importante de preservar a memória e na pessoa do Coronel Augusto, comandante da Polícia Militar, que também faz mais autoridades, pessoas presentes, toda a corporação da Polícia Militar. Quando eu falo preservar a história, eu estou falando aqui com um exemplo real disso. É uma edição da Gazeta de Campinas de 1882, é um documento histórico que está preservado lá nos arquivos da Biblioteca das Ciências, Letras e Artes de Campinas. A Câmara de Campinas foi fundada em 1797. Nós temos também na nossa biblioteca um acervo de documentos preciosos, riquíssimos, de um valor incomensurável, tanto que nós instituímos o Memorial da Câmara Municipal de Campinas agora, com o objetivo de dar visibilidade, permitir que as pessoas, pesquisadores, estudantes, escolas possam acessar essa documentação que resgata a história da cidade de Campinas. Eu acabei de vir da PUC. Hoje, a PUC está completando 83 anos. Eu tive uma solenidade lá, por isso que cheguei um pouco atrasado aqui. E Campinas, no próximo dia 14, vai celebrar 250 anos da sua fundação. Não dá para falar da história de Campinas sem lembrar os fatos, os eventos que marcaram a trajetória, a história, e que fizeram Campinas ser a cidade que é hoje, como a Batalha da Banda Grande. É pena que isso não seja mais estudado, inclusive nas nossas escolas. É pena que isso ainda seja do conhecimento de poucos. Mas ouvindo aqui, eu não tive a oportunidade de ouvir mais uma vez o Centenário, é como se a gente fechasse os olhos e voltasse no passado e tentasse ver o que aconteceu aqui. É a riqueza das informações, dos detalhes, e esses fatos são sempre realizados por pessoas, personalidades, hoje em figuras heróicas, mas eram cidadãos, muitos campineiro, paulistas, mas brasileiros, lutando por aquilo que acreditavam, tentando se contrapor a um governo despótico, autoritário do Império naquela ocasião. Certamente não foi em vão a batalha, não foi em vão aqueles que tombaram na batalha, porque os ideais que eles defendiam se fortaleceram. A partir daí, nós podemos ver a abolição da escravidão, por exemplo, que certamente era um dos ideais daqueles liberais, na sequência, a proclamação da República. E aqueles ideais, como disse o Coronel Augusto, permanecem vivos e necessários de serem potencializados. Eu acho que todos nós queremos uma Campinas melhor, um estado de São Paulo melhor, um Brasil e um mundo melhor. Nós chegamos numa encruzilhada nessa trajetória da humanidade, primeiro, de saber como a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, que muito do que está acontecendo é consequência da ação irresponsável do homem ao longo da sua história. Mas não podemos também, e a tragédia do Rio Grande do Sul, para quem a gente presta solidariedade ao povo gaúcho, é uma das consequências dessa violência histórica. A gente precisa pensar como enfrentar isso, como cidadão, como ser humano. Mas também é muito triste a gente ver o que acontece lá em Israel, na Palestina, na Rússia, na Ucrânia. E além dessas, existem dezenas de outras guerras acontecendo no mundo. Papa Francisco disse que nós estamos vivendo a terceira guerra mundial. Só que nesse momento uma guerra facetada. São pequenas guerras, mas que envolvem o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso. Nós temos muitos desafios pela frente. Então, que aqueles ideais dos que tombaram sirva de exemplo para que a gente cumpra como cidadão também a nossa parte, para construir uma cidade, um estado e um país mais justo. Parabéns aos filhos por essa comemoração. Eu fiz questão que a TV Câmara viesse hoje aqui registrar isso, porque isso precisa ser documentado e nós vamos dar visibilidade para que Campinas inteira saiba o que está acontecendo aqui hoje, lembrando
do que aconteceu lá em 1842, nesse 7 de junho. Parabéns a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado, Ricardo Rossini. Belíssimas palavras, muito boas lembranças, muito boas referências feitas aqui de uma maneira assim holística, hein? Olhou tudo. Realmente esse é o contexto que nós infelizmente vivemos. Muito bem, mais alguém gostaria de falar? Caso contrário, eu vou pedir então, agradecendo a presença de todos, né, das autoridades presentes, que vieram abrilhantar esta manhã. Muito obrigado mesmo e no próximo ano estaremos presentes. Quero saudar aqui e reverenciar também a presença do vetusto professor de História, né, membro da Academia Campinense de Letras, né, do Instituto Histórico Geográfico Genealógico, o professor Doílio Batistoni Filho, que por muitas vezes foi orador aqui desta solenidade. Obrigado, professor Doílio. Então, a todos, um agradecimento ao Giovanni, ao Vinaro, por esse retrospecto que fizeram, né? E a todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado. Então, vamos encerrar com a nossa banda.